Salve, salve família, passando aqui rapidinho antes do vídeo para pedir a colaboração de vocês aí, entendeu? Quem puder, deixa aquele like, se inscreve no canal, entendeu? Para ajudar aí na divulgação do vídeo, sacou? E é isso aí, bora pro vídeo. Falou! Teve, assim, uma procura, Por que né, você acha? impressionante. Porque marcou demais. Foi um caso que foi um divisor de águas mesmo. Ah, Foi seu inclusive, caso, na né? perícia foi um dos casos, né? Foi um divisor de águas em todos os sentidos, inclusive na perícia. Porque outros estados tinham uma série de carências. Como isso apareceu e falou, olha, quem resolveu o caso foi a perícia. Porque até então, você vê, isso foi em 2008, né? As pessoas não tinham muita noção. Então, a população começou a se tocar. Né? E foi assim muito interessante, porque termos que a gente usa muito específicos na perícia, as pessoas começaram a falar. Né? Então, o caso Isabela, na verdade, ele durou 2 anos, porque 2008, até o julgamento, eu estava lá respondendo quesito, fazendo não sei o que e tal. E quando eu saía, Você, vamos, só pra gente falar um sim, pouquinho, você recebeu esse caso cru, é isso? Você sim, recebeu assim pra. Tá aqui, aconteceu isso. Como é que foi o seu olhar no primeiro momento? então, como é que era a estrutura do núcleo? Isso já foi em 2008, já tem um bom tempo, né, que eu era perita. Na ocasião, eu era assistente técnica da diretoria. Então, eu ficava lá dando suporte para o pessoal que faz peça de exame, para o pessoal que faz reprodução, para o pessoal do plantão precisava. Tal. E eu já estava toda ali, né, há muito tempo, fazendo as minhas experiências, estudando reagente para mancha latente de sangue, que ninguém sacava, as luzes forenses, assim, iniciativa minha. Desde 99, eu estava mexendo com esse tipo de coisa. Consegui um material de brinde para ver, para estudar tal. No plantão, tem uma equipe que fica de plantão. Então, foi um perito, logo que aconteceu o caso, chamaram para o local, foi um perito que estava de plantão, doutor Sérgio. Ele foi, quando ele chegou lá, ele já viu algumas coisas tal, mas ele falou: tem alguma coisa aqui que não está batendo com a história que foi apresentada. E Ele era chegou, colega seu, é isso? colega do mesmo Que núcleo, estava Tá. só no que ele plantão. estava no plantão. E Entendi. eu era assistente técnica. Né? Então, eles poderiam me chamar a qualquer momento. Eu ficava em QAP no telefone. Ah, porque deu um problema aqui. Se eu tivesse que, eu ia, dava o suporte e tal. Ele atendeu. Qual era a história? Como é que chegou para a gente? Como um crime patrimonial. Tá? Então, o que é um crime patrimonial? Envolve o quê? Bens. Roubo. Roubo, furto, sequestro mediante extorsão. É um crime patrimonial. Porque você fala, poxa, mas vai sequestrar uma pessoa? Não é? Não. Sequestra a pessoa, né, para extorquir alguma coisa. Olha, é uma barganha. E entrou como um roubo seguido de morte, que é o famoso latrocínio. Latrocínio. Ok. A requisição, ela pode vir de qualquer maneira para a gente. Porque o delegado, ele também não está sabendo direito o que aconteceu. Então, ele tem uma primeira ideia, pelo que as testemunhas falam, ou pelo que o PM leva para ele, ó, a história que está correndo aqui, que tinha um cara que entrou no apartamento, um cara de camisa preta, e jogou a menina lá de cima. Ele foi até o local. Entrou lá, o corpo já tinha sido retirado, porque ela foi socorrida. Ela ficou 30 minutos ainda lá embaixo, no jardim, com vida. Viva. Viva naquele esquema de estar tendo dificuldade para. Ela estava Agonizando. ela já estava, né, numa fase agônica. Mas você tem que falar que ela está viva porque tem circulação, Sim, tem batimento sim. cardíaco. Muito Os tais dos sinais vitais. sinais vitais. Não é que ela estava viva, tendo noção de tudo. Ela estava, inclusive, com aqueles estertores da morte, que a gente sabe que sangue, a pessoa tem dificuldade, né? A vítima tem dificuldade para respirar e tal. Então, ela ficou meia hora lá. E a médica do resgate, aí foi chegando. Porque meia hora chegou a mãe, aí chegou a avó, chegou o vô, todo mundo, que eles moram todos próximos ali, né? E depois ela falou, não, eu vou levar para o hospital. Foi para a Santa Casa, mas já chegou sem vida. Ela estava vendo que realmente a menina ia falecer. A médica, você A diz. médica do resgate, claro. Ela ficou ali, porque é uma pressão, entendeu? Porque fica todo mundo, né, naquilo, meu Deus, o que, que aconteceu? Ela está bem, ela está viva, ela vai sobreviver. É uma pressão do caramba em cima Sim. do profissional, né? Então, ela ficou segurando aquela situação, mas ela viu que ela já estava num processo. Então, ela falou, olha, eu vou levar para o hospital, porque, né, para tirar um pouco dessa... Levou, mas ela já chegou sem vida, porque ela estava num processo agônico. Então, o perito chegou lá, já tinha saído, e ele falou, putz, alguma coisa não está batendo aqui. Não tem sentido o indivíduo que entra num apartamento,
para roubar e joga uma menina do 6º andar. É. Porque o que acontece, gente? Por mais que você seja uma pessoa mais desligada, vamos supor que você não seja essas pessoas ligadíssimas, né? Porque eu tenho que aprender tudo, eu quero saber a técnica do FBI. Só o fato de você atender isso diuturnamente, você começa a perceber o modus operandi. Sim. Um padrão, né? Então, um padrão. Se eu perguntar para você, gente, cara que assalta condomínio, como é que esse cara faz? Ele chega assim, fala com o porteiro, eu posso entrar aí e tal? É dessa forma que funciona? Não. Não. Se você precisar, você falar, pô, eu vi, o cara ficou estudando, as pessoas entrando, ou ele entra junto com o morador, Dentro de um carro. ou ele chega com 5, 6 pessoas, dependendo do lugar, e chega armado mesmo e rende, e vai para a garagem para ficar esperando. A gente já tem uma noção. Sim. Mesmo a pessoa leiga, quem não lida com isso. E ali não batia. Mas tá bom. E o que foi levado? Nada. Roubaram o quê? A televisão estava lá, tinha um notebook que estava fechado. Levaram o quê? E por que cortar a tela e jogar a menina dali que caiu na frente, né, do porteiro? E outro, o porteiro estava lá, acordado. Não é assim, ele estava dormindo e não viu. É bem assim, na parte da frente do prédio. Contanto que ele viu a menina caindo. Ele não sabia quem era, mas ele viu. Imediatamente ele ligou para o síndico e falou assim, olha, caiu uma menina aqui. Meu Deus. Porque ele estava na cara dele. Então, você vê como a coisa... Tá bom, os caras entraram. Como é que eles saíram? Do lado desse prédio, gente, é a corregedoria da PM. Vizinho. Corregedoria da PM indica o quê? Que tem PM lá dentro. Uhum. Tanto que, quando alguém escutou, a Isabela caiu. Jogaram a Isabela, que foi algo assim que a Ana Jatobá gritou. A PM, sempre tem PM lá de plantão. O cara falou assim, mas peraí. Jogaram uma menina aqui, deram 10 passos, entraram. E aí chamaram todas Não é que as chamaram viaturas. a polícia. Nossa. Não, né? os caras já... Peraí, o que eles fizeram? Copom, olha, parece que entrou um cara aqui para roubar o prédio e jogou uma menina, que é um negócio totalmente fora do contexto. É impossível acontecer? Não. Não. Não tinha Mas evidência a nenhuma. probabilidade Até porque, é muito pequena. A gente pode estar lidando com uma situação, né? Vamos ampliar horizontes de vingança. Sim, O pai pode ter se metido numa briga, pode ter uma dívida com alguém, né? A exato. gente entra num ambiente amplo que, Sim. ok. Ali todas as possibilidades a gente valem. tem que atender, Mas, sim, você né? tem que atender. Mas aí... E aí o pessoal chamou, apareceram 14 viaturas, fecharam o quarteirão. Cara, se alguém tivesse entrado, o cara não saía. Foi Não na hora, saía. foi na hora. Foi na hora. Mas tudo bem. O perito falou, não, tem alguma coisa aqui, entrou em contato comigo. Rosângela, eu estou num local aqui, mas não está fechando. Você estava em casa. Isso aqui, sim. Isso aqui tal. Eu falei, então, tudo bem. Estou indo. Entendeu? Então, começou com isso. E como eu já estava realmente estudando há muito tempo mancha de sangue, toda aquela morfologia que indica uma série de coisas, reagente, parará, tal, eu cheguei, a primeira coisa que chamou a atenção foi uma mancha de sangue ali no início, que Na ela casa? tinha uma orientação na casa. Entrei, fomos olhar, claro, tem que examinar todas as vias de acesso, porque, em princípio, não é um latrocínio, alguém entrou, é um intruso. Por onde esse cara entrou? Então, lá tem muro de 4 metros mais 90 centímetros de cerca sensorial, e olha muro, porque, gente, qualquer ação, você respirar, você deixa vestígio. Você imagina um cara, porque por onde esse cara entrou? Ele tinha que ser muito ninja para escalar esse muro, passar por cima de uma cerca sensorial De 90 centímetros. de 90 centímetros. Tinha parte do muro que era de 5 metros de altura. Pra entrar no Então- apartamento não levar nada. Não, e por que o Cortar a apartamento tela? 62? Por que não o 31, 34? Justamente com uma menina... Tudo bem, mas é a nossa função. Então, assim, isso, eu passei a noite esquadrinhando aquilo. Todas as áreas, todas as portas, entendeu? Como é que... por onde que ele poderia, vestígio, impressão digital, a própria porta. Quando chegou lá, a porta estava aberta, com a chave na fechadura. Quando você É chegou. assim, sim, é. Quando o perito chegou, já Ah, estava tá. assim. Aham. Então, nós até fizemos a fotografia para mostrar que a chave estava inserida na fechadura. Não teve ali... A chave era mesmo a chave original, não era micha, não era chave falsa nem nada, era do Alexandre. Já Do pegou lado de ali... dentro ou de fora a chave? A chave estava para o lado de fora da porta. Né? Então, mostrando que ele abriu, porque a história era essa. Nós chegamos, as crianças estavam dormindo. Então, ele sobe, o Alexandre, com a Isabela, pega no colo e deixa as outras lá dentro. Sobe,
Abre a porta, deixa a menina no quarto dela, que ela tinha um quarto ali na casa, volta, tranca e desce. Na versão deles é assim, ele desce e não pega as outras crianças, ele tem que ficar dentro do carro, porque chegou um vizinho com o som muito alto, e ali ele ficou 20 minutos, até porque ele não queria sair que as crianças iam acordar, porque já estava o dia todo aquela perturbação, né? Então ele ficou ali 20 minutos, quando o vizinho desligou o som e tal, eles pegaram as outras 2 crianças, e quando ele chegou, a porta estava fechada, não estava aberta. Ele abriu, ele entrou, o que chamou a atenção é que no quarto da Isabela a luz estava acesa. Versão deles. Eu não deixei aceso. Aí ele foi no quarto, viu que ela não estava, ele foi procurar no quarto deles, olhou embaixo da cama, tal, nada, até que ele foi no quarto dos meninos. Os meninos, eles dormiam nessas camas de tipo box, assim, mas estavam juntas, assim, encostadas, e encostado tudo na parede. E ele foi lá e viu o corte. Isso é a versão dele. Ele pega, ele está com um bebê no colo, menorzinho, ele olha pelo buraco e vê a Isabela lá embaixo. E aí eles descem, todos, desce a família toda para ver, e a menina está assim, e eles alegam que viram um cara de camiseta preta andando, que possivelmente foi ele que jogou, porque ele deve ter vindo roubar. É essa a história, ponto. Aí você chega lá, o perito, quer dizer, para o perito pode parecer o que eu vou falar, uma coisa assim muito, nossa, que frieza tal. Mas para nós, tanto faz, para o perito. Porque eu tenho que examinar os vestígios que estão ali. Se aquele vestígio contar para mim que foi o pai e a madrasta, ok. Se contar para mim que foi um cara que entrou realmente, eu consigo encontrar, ok também. Porque essa posição de distanciamento me permite, né, examinar cientificamente aquilo. Eu não posso ter envolvimento. Então, para o perito, não tem assim, porque eu queria mesmo que fosse falando. Não, tanto faz. Pode chegar qualquer versão para vocês. Qualquer versão, Sim. contanto que ela esteja ali correta e eu consiga oferecer uma dinâmica. Sim. Então, não teve assim, nossa, agora então eu vou ferrar, porque a madrasta, porque o pai... Não, eu nem sabia que era isso. A gente não sabia de princípio, porque a requisição tinha 3 linhas. Exame no local onde o indivíduo entrou e jogou a menina pela janela. No roubo. Era isso que tinha. Eu não sabia se era madrasta, se era pai, se era padrasto. Não dá para você saber, porque você vai direto para o local. E aí realmente começou. O que pegou ali para mim, que, claro, a história já não estava batendo, estava muito quadrado, cheio de arestas, né? Porque como isso? Cadê o roubo? Você Cadê ia as comentar peças? que te chamou a atenção uma mancha de sangue na A entrada. mancha na entrada. Por quê? A morfologia da mancha, a forma dela, ela me diz a altura que ela foi projetada, ela me diz a orientação, foi de fora para dentro, de dentro para fora, a velocidade, se aquelas gotas foram produzidas com alguém correndo, se ela foi produzida com alguém andando, eu consigo ver isso. Pelo ângulo, pelo formato da mancha. E ali, perto da porta, eu já identifiquei umas manchas que me diziam justamente, a orientação é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Né? Então, a vítima, ela já entrou sangrando. Tá? E assim, difícil de olhar, porque era um piso desses de laminado, mas todo cheio de manchinha. Ele não era um padrão liso, sabe? Então, era fácil você se confundir ali. Se aquilo era mancha, se era do piso. E ali também uma camada mesmo de sujeira, né? Que estava na casa, assim. Isso foi bem interessante de você verificar. Uma casa assim, totalmente de ponta cabeça. Né? Então, muita roupa espalhada, coisa em cima da mesa, tal, que não era característica de busca. Isso também a gente tem que observar. Porque quando você vê, os caras entraram na minha casa, você chega lá, o que você vai encontrar? Gaveta toda revirada. Porque o cara quer procurar onde ele guardou dinheiro, joia, objetos que tenham ali interesse, celular, qualquer coisa. Então, isso demonstra Teoricamente, busca. se o cara tivesse escolhido este apartamento, é porque sabia de alguma coisa. Muito provavelmente, porque Isso. você não chega e fala assim, eu vou lá no 63, né? Ou vou no 62. Você tem que ter algum tipo de informação. Sim. E não tinha aspecto de busca. Isso foi uma das coisas que a gente coloca no laudo. Porque quem está vendo a fotografia, o juiz, ele pode ir lá e falar assim, mas isso aqui que foi o ladrão que fez, que estava buscando as coisas e deixou uma bagunça? Então, o perito, ele tem que falar, olha, isso aqui não é busca.
Isso aqui é característico do hábito rotineiro dessa família. Eu não falo se isso é bom, puta, que família porca, meu, não limpa nem o chão. Eu não vou dar juízo de valor. Eu não estou, mas eu tenho que falar. Isso O que aqui você encontrou. corresponde a um hábito rotineiro. Não é algo de momento. Porque às vezes você chega numa casa, você vê, porque casa tem que ter vida, né? Se você chega também numa casa absolutamente arrumada, não tem uma poeira, um Foi negócio o que caso você fala, pera um da pouquinho. Wolverstoffen, né? Exato. Que era Entendeu? uma casa... Pois é. Assim, absolutamente, porque tudo bem que você gosta de um ambiente clean e tal, mas ela tem que demonstrar vida. Tem gente ali vivendo. Agora, uma casa assim, né? Também não é. Também tem alguma coisa. Ou alguém se preocupou em limpar e ordenar tudo isso, ou essa família tem uma dinâmica, né, muito, vamos dizer assim, espartana, alguma coisa, mas isso eu já estou divagando, eu entro para uma área subjetiva. Perito não entra. Eu entro agora porque eu sou Sim, da área. sim. Agora que eu tenho liberdade para fazer isso, eu uso todas essas informações. Sim. Mas o perito não, ele vai dizer, olha, a casa tá, parece que foi realmente arrumada, limpa, tudo bonitinho. Sim. Então alguém se preocupou. Para quê? Para levar a polícia, o perito a erro. Porque tem gente que faz isso. E isso foi muito questionado. Nossa, eu passei 2 anos recebendo quesito. Como que você. Ué, mas ali é o hábito rotineiro. Eu não tô fazendo um comentário ali moral. Eu não estou com nenhum julgamento moral da família. Pô, essa mulher não lava louça. Ela deve estar aqui sem limpar essa cozinha desde que ela mudou para cá. Porque como é que você percebe que aquilo é rotineiro? Uma coisa é você chegar na casa e ver uma louça em cima, né? E falar, pô, os caras saindo para passear, e falar, dane-se, depois eu lavo. É, normal. Isso é algo que todo mundo faz isso, normal, né? Deixa lá e fala, pô, eu vou. Ali não. Tinha assim, 5 milímetros, quase 1 centímetro de gordura, assim, nos eletrodomésticos, em cima da pia. Aí você encontra absorvente interno usado no quarto, no meio dos brinquedos das crianças. Não sei, você fala, pô, ela estava menstruada, né? Mas só que você vê essas coisas, roupa limpa misturada com roupa suja, no chão, tudo espalhado, área de serviço. Entendeu? Então, não é algo de momento, que você fala assim, ah, não, sabe, nós resolvemos, eu deixei, falei, mas depois eu lavo a louça. E é importante colocar especificamente nesse caso, porque quem olhasse as fotos podia falar, nossa, o cara veio aqui e bagunçou tudo, né? Porque a intenção era roubar. É. Então, veja como os detalhes são. E aí começou a saga, né? Porque eu falei, bom, eu vou ter que usar aqui o reagente, vamos usar as luzes para a gente entender muito bem isso. Então, ali eu vi que tinha manchas que estavam parcialmente removidas. Então, o que que indica isso? Que houve uma tentativa de limpar. Passou um Mas pano era rápido. difícil mesmo, porque mistura. Era um piso, além de tudo, além de ele estar com sujo, ele tinha essa característica de pontinhos mais escuros que você, se você não está atento ali, você podia achar, ah, isso aqui é do piso. Ou é uma mancha de sangue, não é. E ali eu pude aplicar todo esse protocolo, né, que eu estava desenvolvendo há 20 anos já, né? Então, ali deu certo. Você estava preparada para a situação. Eu estava preparado para a situação. Então, Qual as pessoas outra falam, né? Qual outra evidência que fez, assim, total diferença no... Não, o principal, de momento, foram as manchas de sangue. Certo. Aí, tá bom. Nesse Vimos momento, pelo menos. Nesse momento. Então, dava para ver, tá, as manchas de sangue. Características mesmo dessa menina está sendo carregada. Ela não entrou a pé na casa, andando. Não dá, porque a característica da mancha era superior em altura à altura dela. Entendi. E tem outro detalhe. Ela só tinha um ferimento. Ferimento aqui. Né, aqui nessa região, perto do supercílio. É um local muito irrigado. Então, sai sangue. Não é um balde de sangue, mas sai. Para que acontecesse aquele tipo de mancha, ela não poderia estar em pé com a cabeça correta. Porque o que acontece? Sangra, o sangue escorre e é absorvido pela roupa. Ele não vai gotejar. É diferente de você ter um ferimento aqui que você está assim e o sangue está gotejando. Então, para que isso acontecesse, ela deveria estar com a cabeça baixa. Para pingar livremente do ponto ferido até o chão. Então, não no dá colo- porque ela ficava... Sim, porque vamos supor, eu não lembro exatamente a altura, mas vamos supor, essa gota ela foi projetada a 1,32 m. Mas a menina tem 1,22 m. E se ela, para projetar isso, ela deveria ainda estar com a cabeça
abaixada. Então ia diminuir. Não seria nem 1,22 m, seria 1,10 m. E não era o que estava acontecendo ali. Então essa menina entrou carregada. Ela não entrou aqui pelos próprios pés. Aí tinha uma concentração de manchas perto do sofá. Tudo bem. Fizemos, aí eu falei, agora a gente tem que descobrir onde aconteceu isso. Onde que foi? Foi no hall? Foi nas escadas? Foi na garagem? 2 garagens. Então, ali, eu fui examinar tudo isso, aplicar esse reagente, passar as luzes, desde o hall, em todos, porque eu não sei. E se começou, aconteceu no 6º, e se começou no 10º? E se foi no hall do 13º andar, ou sei lá, do 8º andar? E aí? Então, você tem que examinar tudo, porque eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção onde isso tinha acontecido. Nem a delegada. Tinha câmera no elevador, não? Não. Eles estavam no processo de colocar as câmeras. Algumas estavam instaladas, mas não estavam funcionando. Ajudaria bastante, porque, gente, câmera hoje em dia Sim. é vital. Informática também, você não pode desprezar. E aí fui bom, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que estava a movimentação das pessoas do prédio nesse momento? Porque vocês tiveram que bloquear tudo, né? Ficou todo mundo dentro das suas casas. Como é que foi essa ação? Sim. As pessoas estavam muito assustadas, porque o que aconteceu? É incrível. Aquela noite estava todo mundo acordado para assistir uma corrida. Eu não me lembro se é uma corrida de Fórmula 1, mas estava assim, todo mundo do prédio, aqueles que estavam morando, porque tinha muito prédio, apartamento vago ainda. Porque as pessoas estavam reformando, entrando e tal. Era novo o lugar? Novo, contanto que eles estavam colocando as câmeras e Entendi. tal. E tinha muito apartamento vago. Cogitou-se, será que o cara não se escondeu? Nós olhamos tudo, gente. E antes da perícia, a PM foi lá. O que aconteceu? As pessoas ficaram com medo, porque ouviram assim, olha, entrou um ladrão no 6º andar e jogou uma menina. E foi muito interessante. Um dos moradores falou assim, quando eu escutei isso, eu comecei a empurrar os móveis na porta. Porque ele falou, esse ladrão vai entrar aqui. Era o que eu faria. Eu Então, também, ele falou, eu tenho filho. Exato. E ele falou, eu encostei tudo. E ele falou, aí chega a PM e fala assim, não, aqui é a PM. Ele falou, não, eu não acredito. Porque a PM foi passando de apartamento em apartamento para falar, tá tudo bem aí, nós precisamos olhar. Porque a PM também recebeu essa informação, que tinha um cara lá. E foi muito interessante. Ele falou, eu não abri. E a PM, nós vamos arrombar a porta. Porque podia ele ser o falou, cara. Podia ser o cara que estava ali, entendeu? Olha que Aí teve situação. todo um consentimento. Ele falou, olha, na hora eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, eu não podia imaginar um negócio desse. Eu tenho filho, todo mundo começou a associar com a vida ali, né? Mas estava todo mundo, assim, não tinha tumulto, ninguém atrapalhando, não teve nenhum problema assim. A PM ali foi um dos melhores locais que eu já fiz pela preservação, que esse é um grande problema que a gente tem, né? Tem tudo aqui, tem portaria, só falta desenhar, entendeu? Mas você ainda encontra locais que estão muito alterados em função da precariedade do isolamento e da preservação, gente. E vestígio, sabe, tem vestígio que é muito tênue, e simplesmente desaparece. O perito entrando no local, eu posso destruir um vestígio e posso contaminar a série com os meus vestígios, porque você anda, cai cabelo, cai pelo, pele, saliva. Então, quando a gente vê lá nos filmes CSI que o cara entra paramentado, é exatamente isso. Nós já tivemos problema de encontrar DNA em local, e o DNA era do perito. Então, quanto mais ele estiver paramentado, melhor. Entendeu? O pessoal ainda tem uma certa, né? Mas tudo isso sim, porque quanto mais esses exames forem específicos e tão sensíveis, mais a gente tem que proteger. E o exame de DNA, ele é muito sensível. Né? E aí, chegamos no veículo. Eram 2 da família. Tinha um carro, não me lembro, a Max Santana, era um carro maior. E tinha o tal do K. Vamos examinar. O outro, nada. No K, eu encontrei mancha de sangue. Algumas gotinhas, muito pequenas. Tinha na cadeirinha do bebê e tinha no assoalho, naquele tapete. Claro, eu tive que recortar aquilo, porque tinha que tirar um pedaço mesmo do assento lá, né? Do banco, da cadeirinha do bebê, e para levar. Entendeu? Ali eu fiz o exame, usei o reagente, usei 2 reagentes, porque o reagente esse para mancha latente, que todo mundo fala de luminol e tal, ele me disse que o sangue, que é sangue, mas ele não me disse se é sangue humano, animal, ele não me disse. De quanto tempo?
Não, o tempo você tem que... É o perito ali que sabe como é que é a coloração da mancha, tal, que De você olhar, tem você condição. sabe. Sim. Mas, especificamente, ele não me dá, nesse primeiro exame, se ele é sangue humano ou não. Porque pode ser. Quando eu já estava com um pacote, comprei carne, sei lá, qualquer coisa assim, estava congelado. Porque o reagente pega. Ele pega, não tem como. Você pode lavar, limpar, vai aparecer. Mas eu tinha um reagente que é complementar desse. Ele me disse se é sangue humano ou não. Então, ali eu constatei, é sangue humano. Infelizmente, isso foi para o laboratório e o pessoal falou, olha, não tem uma concentração adequada. Porque precisa de concentração, não é quantidade, é uma mancha concentrada. Porque o nosso DNA aqui, ele é genômico, é do núcleo, então precisa ter concentração. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho uma mancha enorme aqui, mas ela está diluída, porque jogaram água, não adianta nada. Agora, você imagina, um local que já foi parcialmente limpo, eu jogo um reagente, Foi só uma gotinha. vai dissolver mais ainda. Mas aí são os limites que a gente tem. Aí o laboratório falou, olha, não dá, não apareceu, mas a Não é gente viu uma conclusivo. parte, né, do exame de DNA que está batendo com o da Isabela, mas não dá porque a gente não tem o suficiente. Mas ali já deu para ver que tinha Isabela naquilo lá. Tá? E aí voltamos. Outra coisa importante foi no quarto, né, dos meninos, que tudo aconteceu ali. Então, ali tem manchas, deu para ver que sobe na cama, escorrega. As manchas de calçado, né, que tentou subir, escorregou. Aí pisa naquele colchão mole, enfiou a perna. Tudo isso eu fui estabelecendo pelas manchas de um calçado. Que calçado? 80 pares de calçado eu tive que examinar para bater. E eu soube que questionaram, ele falou assim, não, isso aí foi a PM que subiu. Não, aquilo não é solado de Bota coturno da da PM. Né? Então, vamos examinar. Encontrei. Bateu com a sandália que ele estava usando. Uma sandália tipo havaiana, que ele estava usando, bateu. Inclusive, até essas marcas que ficam no solado, do jeito que a pessoa pisa. Porque não basta você ver o desenho. Você pega e fala assim, tá, isso aqui... É o né, sapato tem até tal. banco de dados para você levantar. Né, por exemplo, a havaiana ela tem um desenho, a outra tem um desenho Isso diferente. está catalogado já. Está catalogado, mas isso não identifica. Você pode falar assim, olha, é uma havaiana, mas é a que ele usava? Você precisa atentar para o desgaste que tem a sola, porque tem gente que pisa para fora, tem gente que força a ponta do dedo, tem gente que força o calcanhar, tem gente que é do outro lado. Anda em X, sei lá. Exatamente. Né? Pé chato, dá um tipo de desgaste. Então, eu tive que atentar para isso, levantar esses desgastes todos, com a comparação com outros calçados, e deu certinho para a Que gente identificar que minucioso ele... é o trabalho do perito. É muito. Gente, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando de... Tipo, detalhes e minucioso. detalhes e Detalhes detalhes. e detalhes. Então, a coisa já estava Mas se pode falar configurando. que a gente adora. Eu tô vidrada Eu já. também. Eu já mergulhei, Pra não eu ficar tô muito chato. rosangelizada. Tem uma turma que me segue que criaram um termo muito interessante. É o Ministério da Rosângela da Luz do Luminol. Criaram um negócio. Eu quero O fazer Ministério parte. da Luz do... Tá Já aí, falaram? né? Estão por aí, então. É incrível. É a musa do luminol. Porque esse negócio de luminol e luzes... E aí achou que era a sandália aí, dele. Sim, sandália dele, sangue da Isabela, já estava lá no laboratório. Já montei a dinâmica, essa menina ficou sentada. Ela só poderia estar sentada porque a mancha está diferente daquela que eu vi no início. Lá é uma projeção de 1,32 m. Aqui não. Aqui essa gota, ela né, caiu a 40 centímetros. Então, peraí. É da Isabela? Então ela tem que estar sentada aqui. Você vê? E dá para ver a concentração. Muito bem. Aí cheguei para a delegada e falei, olha, o que eu preciso das vestes do pai e da madrasta, aí eu já sabia que tinha um pai e madrasta, e as vestes da menina. Da menina veio mais rápido, porque ela foi para o IML, e o IML não examina vestes. Aí, rapidamente, gente, pelo amor de Deus, me dá as vestes aqui, porque às vezes o pessoal descarta. Né? Isso é coisa de perito. Mandaram. E as vestes do pai e da mãe? Porque aqui ainda a gente tem, sabe, meio uma dificuldade com isso. Quando a gente tem crime envolvendo criança, a primeira coisa que você tem que fazer é
investigar a família. Aí você descarta, se não tiver nada, e parte para outra. Porque, infelizmente, 99% dos casos de violência contra a criança é de gente próxima. Não tem como. E aí, eu já com as técnicas do FBI, porque eu já estava estudando tal, eu no convencimento, olha, eu preciso dessas vestes, pode ser importante. Eu poderia pegar e não ter nada. Entendeu? Você descarta que não tem nada. 9 dias se passaram. Isso para perícia, gente. Eu estava assim, sonhando já com o negócio. Falei, gente, É um pesadelo isso. é um pesadelo. E eu, doutora, eu preciso dessas vestes. Sapato, bermuda, o que ele estivesse vestindo no dia e ela também. Eu preciso. Pra vocês terem ideia, gente, esse tipo de coleta você tem que botar a família, as pessoas próximas, em cima de um papel, sabe esse papel pardo, craft, sei lá, pardo? Você bota o pessoal lá e fala assim, agora você tira essa roupa aqui em cima desse papel. Tá? Então, o indivíduo tira, porque no ato dele tirar, também pode cair vestígio. Então, eu tenho que ter um suporte para embrulhar tudo aquilo junto. Papel com roupa e tudo. Isso não é feito aqui ainda no Brasil. Entendeu? Isso E você tem diz assim, necessidade. deveria ter sido feito. Claro, no mundo ideal, chegou no local, aconteceu isso agora. Já Agora, troca de já, roupa aqui em sim, cima. sim. E aqui a gente vai seguir. Aqui a gente vai seguir. Entendi. Sim, nos Estados Unidos isso é tácito. Todo mundo sabe, já sabe que é assim, e é algo que tem que se fazer. Não é que eu estou já incriminando quem está próximo da criança, mas a gente sabe que, infelizmente, Na verdade, se a violência pessoa contra não a tem criança... culpa, ela mesmo vai querer fazer Claro, isso. Né? não, eu Exato. já tiro aqui, muito bem. Eu fico Pra já lá. descartar e Então, seguir 9 o dias. trabalho. Quando chegou, falei, bom, vamos ver, né? A hora que olhei a camisa dele, estava lá a tela estampada. Não Aquela acredito. sujeira da tela, que em geral fica para o lado de fora, mas ali tinha para o lado de dentro também. Aquela poeirinha com uma gordura, né, que fica estampada na camiseta. Muito bem, eu poderia chegar e falar assim, olha, está aqui, né, isso aqui são marcas do desenho, da tela de proteção da janela. Mas só isso não basta. É uma informação no vazio. Eu falei, preciso saber como essa marca foi feita. Que momento? No momento em que ele disse que estava com o bebê e olhou, foi nesse momento que fez as marcas? Então, isso foi super importante. E foi interessante, porque, muito provavelmente, eles já estavam com advogados. Então, nesse período de 9 dias, o pessoal deve ter olhado e falado assim, não tem sangue. E na bermuda dele tinha mancha de sangue, mas estava bem difusa, sabe? Meio diluída, tal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui não é sangue da menina. Muito difícil, porque ela não sangrou lá embaixo. E isso não tem característica, não é uma gota que caiu enquanto ele estava carregando, sabe? Uma mancha meio diluída. Falei, bom, laboratório, veja se é sangue da Isabela. Essa é uma das coisas, da bermuda dele. E a camiseta, eu falei, bom, agora eu preciso saber. Qual Como o é que é momento? isso? Experimento. Como é que a gente faz? Bom, prestei atenção na mancha, o que eu vi na tela impressa. Desse lado direito, não tinha. Tem um espaço... Desculpa. Essa mancha corria aqui e aqui na camiseta. E não aqui. Você entende? Aqui. Para fazer essa marca nesta região, teria que estar com o braço dessa forma. Não tem como. Tá? Mas tudo bem. O pessoal foi lá, pegou a tela, nós levamos a tela, a própria tela, tal. Tiraram o sangue, fizeram tudo no laboratório. Ok, agora eu vou precisar da tela, com a abertura. Aí colocamos ela numa esquadria, da mesma maneira que ela estaria lá no local. Inclusive, foi uma pessoa, um profissional que lida com isso, porque essas telas, eles têm um tira, eles estiram, né? Isso dá uma... Para ela ficar estirada. Ela é desse tamanho, bota na Sim, janela, fica assim. Né? Ela eles têm até uma carretilha que deixa ela esticadinha, ela tem que ficar. Só que aquela tela, quando você dá um picote, ela faz blum. Né? Então, colocamos na mesma medida da esquadria da janela, fizemos a altura em que está a cama, e aí consegui o que a gente chama de modelo criminalístico. Um rapaz com a altura e o peso do Alexandre. Não posso usar a mesma camiseta, porque ela é uma peça de exame. Aquilo foi fotografado, tal, examinado, não tinha sangue na camiseta, nada. Só aquela marca. E aí fomos atrás, né, de uma camiseta da mesma marca, só que eu comprei a camiseta era azul. Eu comprei uma branca. Eu falei, a branca vai evidenciar. E o que eu fiz? Eu passei na tela pó de grafite. Já tinham coletado o sangue, já tinha sido fotografado. O laboratório estava com sangue, tudo bem, para evidenciar.
porque eu quero ver como é que tá. Aí cheguei pro rapaz e interessante, nesse meio termo, como as pessoas foram se mobilizando, antes de sair o laudo, gente. Isso foi uma coisa assim que todo mundo já estava sabendo. Eu estou um dia lá no A núcleo. TV fazendo a cobertura completa. Não, também, não. é. Aquilo foi, assim, absurdo. Não teve um caso ainda nesse país dessa maneira, como aconteceu esse interesse da mídia, foi surpreendente. Chegou uma advogada lá. Ah, eu gostaria de falar com a perita Rosângela. Falei, ela, olha, eu estou acompanhando pela mídia e eu fiz algo aqui que eu acho que vai te ajudar. Falei, pois não, o que é? Eu fiz uma boneca da Isabela. Falei, é? Sim, porque no jornal saiu que ela tinha 1 metro, não me lembro mais, 1,20 m e pesa 25 quilos. Então eu fiz uma boneca. Só que ela foi pegando o mantimento da casa dela. Ela fez o formato de um corpo humano do mesmo tamanho e encheu lá de macarrão, farinha de trigo, deu 25 quilos. Eu agradeci, falei, ok, muito bom, tá ok, talvez eu vá usar. Surgiu a oportunidade, né? Porque eu falei, bom, eu já estava ali nessa conclusão que ele segurou a menina dessa forma. Pra ter as manchas da Pra- forma que... Pela mancha, mas eu tenho que provar isso. Não basta só eu falar. Poderia falar, mas não tem sustentação, não tem fundamentação técnica. Mas controle de variáveis, todas aquelas coisas lá. Muito bem, pus lá, peguei o modelo criminalístico, falei, olha, você está diante dessa janela e tem esse buraco. Você vai olhar para fora, tá? Como se você quisesse, você ficar à vontade, como é que você faria? Né? Se você está diante dessa janela com esse vão, como é que você faz para olhar lá para baixo? Ele foi espontâneo, pegou e passou a cabeça. Mesmo porque o corpo dele não dava. Né? Não era o suficiente o vão. Ele passou a cabeça, eu falei, ok, volta. A marca ficou na camiseta. Fotografei, comparação com a original. Nada a ver. Nossa. Nada a ver. Porque a mancha, a impressão da tela vinha aqui por cima, não estava Claro. nessa. Nada. Eu falei, olha, tenta passar uma parte do corpo. Vai, vamos imaginar que você queira olhar se você No consegue. Porque uma desespero, pessoa de sei lá. 90 quilos, 1,80 m, ele fez e falou, olha, eu só consigo passar um braço. Não dá nem para passar os dois. Então, ele passou a cabeça e o braço, numa posição absolutamente incômoda. Eu acredito, tudo bem, tudo é possível, né? O universo das possibilidades é infinito. O pessoal gosta disso. Tudo é possível. Ele passou. Ok, vamos examinar? Nada a ver. Tinha mancha até aqui atrás. A tela ficou impressa aqui. Não batia. Eu falei, agora você vai fazer da maneira como eu acho e vamos ver se isso dá. Peguei, botei a boneca na mão dele. Falei, a boneca vai ser utilizada, a boneca da advogada. 25 quilos. Você vai segurar e vai nesta posição. Bom, aquilo contribuiu, porque o peso, você segurar 20, você pensa assim, 25 quilos não é muito. Você pegar ainda um corpo que está inconsciente no vazio, porque ela estava no vazio. É muito peso. Você segurar, o que aconteceu? Imediatamente ele foi em direção à tela. Inclusive, ele virou o rosto, a tela ficou aqui no rosto dele, impressa. E nessa posição. Fez, segurando. Vamos comparar? Bingo. Perfeito. Não é assim, ficou compatível. Ficou perfeito. Até pontinhos que a gente estava vendo, estava lá, menina. Perfeito. Então, qual é a conclusão? A pessoa que estava vestindo essa camiseta defenestrou a Isabela. Não sei quem é, tá? Mas é o cara que está vestindo essa camiseta. Segundo a delegada, quem vestia isso era Alexandre Nardoni. Entendeu? Pá, isso fechou a dinâmica. E aí, outro detalhe. Mas que posição essa menina estava? Ela estava de frente para a parede, ela estava de costa e tal. E ali foi, assim, algo também meio... Não sei se é sorte, mas já estava a imprensa lá, o dia que eu estava fazendo esse exame, e foi, inclusive, uma perita comigo, né? Foram 2 peritas, a doutora Márcia, a doutora Mônica, e a doutora Mônica fotografa muito bem. Eu falei, Mônica, vamos lá, porque eu quero que você ajude na fotografação das coisas e tal. Ela falou, Rosângela, tem umas marcas na parede, né? Você olha pela parede, na parede do prédio, tem umas marcas meio diferentes. E só foi possível a gente examinar porque a imprensa estava lá, ali, iluminando a gente. Porque estava todo mundo filmando, falando. Saiu N fotografia da gente na janela, volta da janela, volta. Aquilo ajudou. Tinha muita Quando luz, eu né? vi, falei, Mônica, isso aqui é a mão da
Isabela, retirando a sujidade. Ela estava encostada de frente. Aí ela tentou, conseguiu pegar a fotografia. Então aí eu já eliminei também. Eu acho que ele não poderia ter deixado a criança lá embaixo. Olha, primeiro que não poderia, mas vamos supor que o porteiro não viu, né, nem nada, e ele desce e deixa o corpo da menina ali embaixo. Ali estava a mão dela, e deu para ver perfeitamente. Então, ela estava segura. O que ele fez? Ele soltou a mão esquerda, ela fez um movimento pendular. Porque se você solta a mão, o que você faz? E como ela estava encostada, ela fez esse movimento com a mão esquerda, retirou a sujidade. Então, ficou ali a marca de retirada de sujidade. E onde estava a sujidade? Na mão. Na mão dela. Imediatamente, ele soltou, porque isso não é assim, eu solto, aí eu vou pensar, solto. É tudo muito junto. Ele soltou a outra. A outra, ela fez isso. Aí, a fotografia ficou ótima, porque deu para ver perfeitamente a mão dela assim, por uns 90 centímetros, até antes da janela do prédio. Então, ela permaneceu, ela fez isso com a mão. Deu para ver perfeitamente. Retirou a sujidade, estava na mão. E aí o corpo, né, num vazio desse, em queda livre, né, o centro de gravidade muda, então ele muda a posição, faz até o que a gente fala de movimento de polichinelo e tal. Não dá para E recriar perfeitamente. Perfeitamente não, porque toda vez que o pessoal, como não jogou a boneca lá na reprodução, eu falei, gente, qual é a utilidade de eu jogar uma boneca, um modelo, né, daquele, que inclusive é alemão, que a gente comprou tal para fazer, para quê? Porque todas as vezes que eu jogar vai ter algo diferente, mesmo que fosse um corpo, que eu tivesse a possibilidade de falar, eu tenho um corpo aqui, né, um cadáver de uma menina dessa idade, com esse peso, eu vou ficar jogando lá para ver como ela... Não tem cabimento isso. E também não leva a nada. Sim. Até porque, assim, se imagina que naquele momento, por um resquício de consciência que a pessoa tem naquele momento, antes do desmaio, porque dizem que quando o corpo sente numa situação de muito perigo, o corpo desliga, né? Mas ainda que seja por um breve momento, tem reações que você tem, de Pode grito, de... né? Pode Então, ser, nós não sabemos. não Na tem como verdade, a gente reproduzir. não sabe. Não tem como como saber. reproduzir. Entendeu? Então, aí, ela caiu a 60 centímetros da linha de construção do prédio. Nada de excepcional aí. Então, ali, fechamos. Isso tipo assim, é porque foi solta, não foi atirada. É isso? Exato. Então- Mas a distância, existe aí uma certa, sabe, é mito isso. E eu já vi muito perito. Salve, salve família, quero agradecer todo mundo que chegou aqui até o final do vídeo. Vou pedir a colaboração de vocês aí, ó, quem puder, deixa aquele like, se inscreve no canal, entendeu? Na descrição aí, no primeiro link, vou deixar o link do podcast completo, entendeu? Do vídeo aí, a galera do canal, sacou? E é isso aí, galera, muito obrigado e tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!